Olá você, seja bem-vindo. Meu nome é João Pedro, eu sou aluno do curso de Ciências Econômicas na UFAL e eu estou no primeiro período. Esse vídeo é um trabalho de apresentação para a matéria de Economia 1. Basicamente eu vou falar um pouco sobre as estruturas de mercado e mais especificamente do mercado de telecomunicações aqui no Brasil. Para começar, o que é o mercado? O mercado nada mais é do que a interação entre as pessoas e as empresas em setores da economia. Que tipos de interações? Simples, o ato de compra e venda. As pessoas interagem no setor agro, no setor industrial, no setor da moda, no setor financeiro, criando, por exemplo, o mercado financeiro. E a partir dessas interações entre esses agentes econômicos que formam-se os preços dos bens e dos serviços em vários setores da economia. Cada mercado pode receber uma classificação de acordo com algumas características dentro dele. As características mais comuns de serem notadas são o número de empresas atuantes em determinado mercado, a facilidade de entrar, de abrir uma empresa nesse mercado, né? A legislação impede alguma coisa, se tem muitas taxas, muitos investimentos, se o investimento inicial é muito pesado, enfim, e o tipo de produto, se são parecidos ou diferentes. A partir disso, cada mercado pode ser classificado das seguintes maneiras. O primeiro é mercado de concorrência perfeita. Nesse tipo de mercado, a gente pode notar que existem diversas empresas, lojas e vendedores em geral atuando nesse mercado. Além disso, não existe uma diferença tão notória entre os produtos que essas empresas oferecem, e as barreiras de entrada nesse mercado são significativamente baixas, e o investimento inicial também é baixo. E só para ressaltar, não existe nenhum mercado em que a concorrência seja 100%. O mais próximo que temos disso são as feiras livres. Feiras livres existem em todas as cidades e basicamente as bancas vendem as mesmas coisas: legumes, hortaliças, frango e fruta. No geral é sempre isso. O investimento para se ter uma banca é baixíssimo e, e a qualquer momento você pode querer deixar de fazer parte desse mercado sem nenhuma burocracia. Também temos o monopólio. O monopólio é o oposto da concorrência perfeita. Nesse mercado existe apenas uma empresa, ou várias, mas apenas uma se destaca como uma grande empresa, oferecendo um bem ou serviço, e tem a total capacidade de alterar o preço de mercado. Uma cidade, por exemplo, tem vários mercadinhos, vários mercados que vendem coisas também iguais, mas sempre tem o supermercado que tem a maior clientela, dominando, por assim dizer, a cidade, por oferecer mais produtos do que os outros. Além disso, nessa estrutura de mercado, as barreiras de entrada também são bastante rígidas, a começar pelo investimento inicial, que tende a ser bem alto. Também existe a concorrência monopolista, em que existem várias empresas concorrendo, as barreiras de entrada são relativamente pequenas, os produtos não são exatamente iguais e eles podem ser substituídos por algum outro parecido. Além disso, nessa situação de concorrência perfeita, as empresas não podem alterar o preço dos produtos por conta do grande número de participantes nesse mercado. Pense, por exemplo, que uma pessoa comum está em um supermercado. Essa pessoa nota que o preço da manteiga está mais caro que o mês anterior. Muito provavelmente essa pessoa vai escolher o produto mais em conta, a margarina, já que ela é um produto próximo à manteiga e basicamente uma pessoa comum não sabe a diferença entre manteiga e margarina. Pense também no mercado de fast food, onde as empresas vendem lanches, mas sempre havendo a diferença no sabor, no atendimento ao cliente, na embalagem ou qualquer coisa que seja. Uma empresa nesse mercado não pode simplesmente aumentar o preço por mera vontade, já que existem outras empresas com produtos similares. Para muitos economistas, a concorrência monopolista é o meio termo entre o monopólio e a concorrência perfeita. E, por fim, temos o oligopólio, que, resumidamente, é a situação em que poucas empresas detêm o controle desse mercado. Uma estratégia usada em um mercado oligopolizado é das empresas dominantes comprarem as empresas menores que estão em ascensão nesse mercado.
Existe também a possibilidade dessas empresas colaborarem entre si para que juntas elas manipulem os preços de mercado e a viabilidade de empreender nesse mercado. Essa colaboração seria os chamados cartéis. Por exemplo, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, formada por 12 países, é considerada um cartel por muitos, pois esses países juntos determinam os preços dos barris de petróleo. Outro exemplo de cartel, e no qual eu irei me aprofundar, é o mercado de telecomunicações aqui no Brasil, ou simplesmente telecom. O mercado de telecomunicações, em última análise, é responsável por conectar e entreter pessoas ao redor do mundo, seja fornecendo planos de internet ou fornecendo serviços de streaming e tudo que engloba esse meio. Sabendo disso, já é de se imaginar que inovação é primordial nesse setor. Aqui no Brasil, 3 grandes empresas dominam esse mercado. Eram 4. Irei explicar mais adiante. Provavelmente vocês são clientes de alguma delas. A TIM, Claro, a Vivo e a Oi. Juntas elas somam um percentual de 97% do mercado brasileiro, com destaque para a Vivo, que sozinha tem um percentual de pouco mais de 33% de mercado. Ao longo dos anos, essas empresas foram crescendo e fazendo fusões e aquisições que lhes colocaram no patamar no qual elas se encontram hoje. A Oi, por exemplo, em um intervalo de 7 anos, fez 5 movimentações entre fusões e aquisições de outras empresas. A Claro fez fusões e aquisições importantes. Em 2014, anuncia a fusão com outras 2 empresas, a NET e a Embratel. E em 2019, a Claro compra a Nextel. Para vocês terem ideia, no primeiro e segundo trimestre de 2022, a Claro liderou o mercado de TVs por assinatura, ou streaming, passando na casa dos 40% de acesso. Destacou-se também o percentual de acessos à banda larga no primeiro e segundo trimestre desse ano, batendo a casa dos 23% de mercado. Isso é um número bem expressivo para uma só empresa. Em 2011, a TIM aumentou sua extensão de rede de fibra óptica após a compra de uma empresa chamada Atmos, que operava principalmente no eixo Rio-São Paulo. Antes disso, em 2009, a TIM já havia comprado a operadora de telefonia Interlig. A Vivo surge em 2002 após a unificação da Telefônica e da Portugal Telecom. No ano de 2010, a Telefônica compra a parte da Vivo pertencente à Portugal Telecom. Em 2020, TIM, Claro e Vivo juntas compram a Oi. Com isso, o mercado de telecomunicações passa a ser dominado por apenas 3 empresas. Isso pode ser prejudicial para nós que somos consumidores, porque a qualidade dos serviços prestados podem cair e, em contrapartida, podem haver aumentos de preço. Para que existam preços mais agradáveis para o consumidor, é necessário que exista concorrência entre empresas, que, na tentativa de conquistar o cliente, buscarão inovar e com a oferta maior de bens ou serviços. No caso do Telecom, os preços tenderão a cair. Veja, por exemplo, o mercado de smartphones. Tudo bem, mas como ele se classifica e como ele funcionaria em outro país? Tendo todas essas informações já ditas antes, é sim correto afirmar que o mercado de telecomunicações no Brasil é oligopolizado e que existe um cartel dentro dele. Mas como que é, por exemplo, em outro país? Enquanto aqui no Brasil apenas 3 empresas tomam conta da demanda desse mercado, nos Estados Unidos tem mais que o dobro de empresas operando nesse mercado. A empresa mais conhecida é a T-Mobile, subsidiária da empresa alemã Deutsche Telekom. Outra empresa que também se destaca é a DirecTV, no ramo de TV por assinatura. Se você já assistiu algum jogo da Copa Libertadores, provavelmente você já viu a logomarca dessa TV, dessa marca, na camisa de algum clube. Para finalizar o vídeo, eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Os links usados para obter as informações para esse vídeo estão na descrição. E a literatura usada
para ter o conhecimento técnico para esse vídeo foram extraídas do livro Fundamentos de Economia, de Vasconcelos, e o capítulo 4 do livro A Mundialização do Capital, de François Chesner. E agradecer também a professora Luciana pelas aulas que ela dá para poder ter também parte desse conhecimento. Muito obrigado, professora. Deixem seu like no vídeo, se inscrevam se quiserem e obrigado. Até mais.